Para repercutir exatamente sobre esses números, a gente foi em busca de um especialista. Encontramos aqui o doutor em Ciências da Religião do IFAL, o Hugo Brandão. Muito boa tarde, é uma satisfação estar com vocês. Agradeço demasiadamente o convite. Então, tem alguns fatores contemporâneos, mais recentes, que explicam o crescimento dos evangélicos e o declínio dos católicos nesse mercado de fiéis, digamos assim. As minhas pesquisas têm apontado que nós vivemos uma religiosidade para o consumo. Muito bem, estamos de volta com o Gazeta News, edição da tarde, para repercutir números que foram divulgados pelo censo do IBGE, realizado em 2022. O percentual, de acordo com esses números do IBGE, indicam que evangélicos aqui no Brasil bateu recorde e chegou a 26,9% também da população. Nunca teve um patamar tão alto. Em contrapartida, o número também de católicos chegou ao menor patamar da história, 56,7% dos brasileiros, tá? Eles já foram, de acordo com dados do próprio IBGE, em outras referências, pelo menos 99,7% da população em 1872. O tempo passou, né? Muita história aconteceu, muitas novas igrejas também surgiram. É o que revelam os dados também do próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. Para repercutir exatamente sobre esses números, a gente foi em busca de um especialista. Encontramos aqui o doutor em Ciências da Religião do IFAL, o Hugo Brandão. Hugo, não sei se é uma análise tão simplificada de se fazer, mas o que a gente tem percebido é, claro, uma proliferação nos bairros de muitas igrejas de vários tamanhos, tá? Desde aquelas ali que só tem 50 cadeiras, a outras tem quase 500, né? E isso indica, claro, que tem muita gente recorrendo a igrejas evangélicas do modo geral. Mas te surpreende esse percentual ou já havia uma tendência no crescimento do número de evangélicos, de pessoas se declarando evangélicas aqui no Brasil? Muito boa tarde. Muito boa tarde, é uma satisfação estar com vocês. Agradeço demasiadamente o convite e boa tarde a todos e todas os espectadores que estão se comunicando conosco agora, assistindo essa entrevista. Enfim, já era esperado. Nós que estudamos as religiões no Brasil, sobretudo o campo religioso brasileiro, desde o IBGE de 1872, por exemplo, já havia um decréscimo do catolicismo. Isso se demonstra ao longo de todos os resultados do IBGE, de todos os censos que saíram até agora. Primeiro, a gente está falando de um contexto histórico que é normalizado dentro da história quando a gente vê ela de forma macro. Se você pensar em qualquer grande império, qualquer grande civilização, seja do ponto de vista político, cultural ou religioso, nós tendemos a ter um momento de expansão e depois de declínio. Então, o catolicismo vem no Brasil desde 1500, data da colonização portuguesa, né? Sobretudo com a forte influência dos jesuítas, que catequizaram índios, depois tem que falar das populações negras escravizadas, né? E ali nós tivemos uma expansão do catolicismo. É natural, em qualquer parte do mundo, que essa religião majoritária, culturalmente, politicamente, religiosamente, tenha um declínio. Isso já é esperado. Mas é possível entendermos também esse declínio do catolicismo diante de outros fatores mais contemporâneos. Por exemplo, é muito comum entrar numa favela, entrar nos rincões do Brasil. Você vai no sertão de Alagoas, por exemplo, você encontra igrejas pentecostais ou neopentecostais do segmento evangélico, como, por exemplo, a Assembleia de Deus, que é muito, muito expressiva para ilustrar esse exemplo. E você tem uma igreja, ainda que pequena, uma casinha, um casebrezinho ou um salão alugado. O catolicismo demorou a entrar na periferia.
a subir as favelas, a ir aos sertões, a ir aos rincões do Brasil, e nós tivemos uma expressão maior também do segmento evangélico nas mídias. O catolicismo tentou não ficar para trás. Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi, são expressões de uma tentativa do catolicismo de responder a esse declínio, esse decréscimo de fiéis no Brasil. Ainda continua majoritário, é importante enfatizar. O catolicismo é majoritário no Brasil, tem mais de 50% dos brasileiros que se autodenominam católicos, no entanto, vem decrescendo desde o primeiro censo. E esse ataque, essa expansão dos evangélicos na mídia, houve uma tentativa dos católicos também de correr atrás. O próprio Vaticano, e aí é importante falar, porque eu dei algumas entrevistas agora em outras redes midiáticas, que trabalhou-se muito a questão do concílio, agora, recentemente, e do novo Papa. E há uma preocupação, por exemplo, do novo Papa, ou do papado anterior, que foi o Francisco, só para ilustrar o que eu quero dizer, com essa perda de católicos que não só é recorrente no Brasil, é em toda a América Latina. E aí nós tivemos, por exemplo, o primeiro Papa latino-americano, que foi o Francisco. Então há uma tentativa da igreja de tentar reverter, da igreja católica de tentar reverter. Mas é muito difícil, porque quando pensou-se em responder a esse avanço do segmento evangélico, repito, sobretudo o pentecostal e o neopentecostalismo, já foi tarde demais. Os evangélicos já estavam tomando a mídia para si, e basta percebermos uma grande emissora nacional que pertence a um agrupamento neopentecostal, a uma igreja, já estava dominando politicamente. Então você tem a bancada evangélica, que é uma bancada muito forte. Os católicos demoraram a compor uma bancada católica, digamos assim, até então ficava mais uma bancada cristã, e aí enquanto os evangélicos se organizavam bem. Então tem alguns fatores contemporâneos, mais recentes, que explicam o crescimento dos evangélicos e o declínio dos católicos nesse mercado de fiéis, digamos assim. As minhas pesquisas têm apontado que nós vivemos uma religiosidade para o consumo e uma disputa de fiéis. E o catolicismo, nesse sentido, tem levado a pior. Os evangélicos têm crescido muito, não só os evangélicos, eu não sei se vai falar aqui, mas o segmento da Umbanda e do Candomblé cresceu bastante. Eu tenho alguns textos publicados, são as minhas pesquisas têm... São religiões de caráter originário que até poderia explicar um pouco essa liberdade hoje de escolha e também liberdade de culto, que infelizmente o Brasil, felizmente, deixa esse espaço de um modo geral. Você falou muito da relação midiática da presença dos evangélicos que foram ocupando espaço, e a Igreja Católica, por alguma situação, demorou também para usar o próprio rádio. Você falou de uma igreja pentecostal, uma delas aqui no Brasil, que já lançou muito uso do rádio e também da televisão. De alguma forma, são instrumentos de conversão ou apenas para manter mobilizado quem já está convertido? Como é que a gente poderia interpretar isso? Não se tenha dúvida que é uma tentativa de responder ao crescimento do segmento evangélico. Não tenha dúvida. De refrear o segmento evangélico. Vou tentar dar um outro exemplo mais bacana. Você tem nos evangélicos o crescimento, sobretudo, dos neopentecostais. Para quem não entende bem o pentecostalismo ou o neopentecostalismo, eu vou tentar explicar da seguinte forma. Lembra ali de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos estão orando e dos céus vem como línguas de fogo o Espírito Santo. Ali eles tiveram o que nós chamamos no mundo cristão de batismo no Espírito. Eles receberam o Espírito Santo, então a gente chama esse dia de pentecostalismo, esse evento de pentecostalismo. Então, basicamente, os pentecostais e neopentecostais são expressão da igreja que tem os dons, a expressão dos dons. Dom de línguas, dom de cura, enfim, alguns dons que são usados na igreja. O catolicismo tem uma missa muito mais litúrgica, muito mais formalizada. O que é que o catolicismo fez, então? Aí você tem agora padres que fazem com os neopentecostais missas de cura e libertação. Você tem, por exemplo, dentro da Igreja Católica, a renovação carismática católica, com algumas figuras importantes, como eu já mencionei. Aí tem padres midiáticos como Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi, ou a Canção Nova, do Jonas Abib, que era um padre também muito carismático, um padre do neopentecostalismo. Isso é uma tentativa da igreja entrar nas mídias, como por exemplo na televisão com a Canção Nova, nas rádios, e responder ao avanço evangélico.
ou tentar, de certa forma, frear. Eu entendo, é muito cedo para falar, para afirmar, as nossas pesquisas nesse sentido estão caminhando agora, que parte desse avanço, parte dessa expansão dos evangélicos foi um tanto contida. Mas os evangélicos estão crescendo de forma exponencial. E você está falando de contido? Sim. Se observarmos os outros censos anos atrás, nós teremos os evangélicos triplicando. Então, crescendo muito mais do que cresceram nesse último censo, porque nós tivemos, junto com os evangélicos, o crescimento, repito, do candomblé e da umbanda e daqueles que se declaram sem religião, que é uma turma, né, um indivíduo que ele até acredita em Deus, ele não é ateu. Ateu é aquele que nega Deus. Ele só não vai a nenhuma religião. Ele reza a Ave Maria, ou ora o Pai Nosso, ou faz sua oração, ou faz a sua... manda o seu barquinho para Iemanjá, enfim. Mas ele não se entende como um religioso de alguma religião específica. Professor. Esse tem crescido imensamente no Brasil. Então, esses fatores, ou o conjunto desses fatores, responde um pouco ou dialogam com a tua pergunta. Não sei se me fiz entender, mas fico aqui à disposição. Vou fazer outra provocação, professor, porque durante um tempo houve algumas pesquisas, ou pelo menos debates, que indicavam que nos momentos de crise econômica as pessoas buscam mais também essa relação com a fé, meio que para tentar suprir aquela dor ali no momento em que, por exemplo, perde o emprego ou situações do gênero. Isso ainda é referencial para a busca da religiosidade ou apenas o fenômeno da informação explicaria esse crescimento? Essa é uma pergunta muito importante, é uma provocação importante, porque os teóricos, sobretudo europeus, norte-americanos, eles dialogam muito, ou defendiam, desde ali do Freud, do Nietzsche, do próprio Marx, enfim, o fim da religião, que a religião estava caminhando para o seu fim, que ia acabar. Em virtude de quê? Porque havia cada vez mais o avanço progressivo da ciência e da tecnologia. E o que é que eu quero falar com isso? É que a nível de América Latina e de Brasil, nós temos o contrário. Nós temos a religião em expansão. Nós não observamos aqui o que os europeus observam lá. A retração, a restrição da religião. A religião está, enquanto fenômeno, reavivado. E como é que eu quero dialogar diante da sua pergunta, que entendo que foi uma ótima provocação? Quero dizer o seguinte: essa religião latino-americana, essa religião brasileira, que está em expansão, que está com vigor, que está reavivada, ela sim, em crise, responde em um processo de expansão. Em crise é normal, por falta de sentido, por angústia existencial, angústia econômica de um pai de família, de uma mãe de família, que tem seus filhos para educar, para alimentar, recorrerem ao religioso, recorrerem ao sagrado e, sobretudo, irem para as tradições religiosas, como, por exemplo, as tradições religiosas evangélicas. Há muito de uma parcela da população saindo, negando as tradições religiosas, querendo ser religioso, mas sem estar ligado a uma igreja, a uma instituição, a uma determinada crença. Mas há uma outra parcela que responde retornando ao tradicional, onde eles encontram segurança. Então, sim, diante da crise, sobretudo as crises que passamos, como, por exemplo, a crise de saúde pública com o Covid e a crise econômica consequência do Covid, ou consequência dessa crise de saúde, há sim um retorno ao religioso, há sim uma devoção ao religioso. Mas isso não é uma relação de causa e efeito tão natural assim, porque em outros momentos, ou esse mesmo fator de crise também gera o desapego ao religioso. E é isso que a gente está tentando entender em nossas pesquisas recentes. Okay. Por quê? Só para finalizar essa minha parte, por quê? Porque esses indivíduos que está vivendo a crise, ele agora começa a enxergar parte dos religiosos como parte da crise. Por exemplo, os religiosos que adentraram na política. Nunca antes no Brasil, do ponto de vista mais contemporâneo, mais moderno, nós tivemos a religião tão ligada à política. Basta observarmos as últimas 2 eleições, como o discurso religioso foi usado em expansão pelos presidentes, seja Bolsonaro, seja Lula. Então, esse discurso religioso apropriado pela política tem gerado uma certa desconfiança. Isso tem feito com que alguns, ou uma parcela da população, ao invés de irem ao encontro da religião,
como forma de alívio, de conforto, de esperança, tem se afastado. E aí, por exemplo, se explica o número crescente dos sem religião no último censo. Pois é, daria uma pauta só para eles também. Eles adorariam, né? Ah, só fala de religião ao meio, falar de quem não tem religião. Professor, acho que o senhor se qualifica aí para participar, quem sabe, em um determinado momento, do Gazeta News Entrevista. É um programa que a gente tem um debate mais ampliado sobre alguns temas, até para a gente refletir mais sobre os números. Por hoje, queria agradecer a sua boa vontade. Conversamos, então, com o professor, doutor em Ciências da Religião do IFAL, o Hugo Brandão. Até uma próxima oportunidade, Hugo. Até uma próxima, muito obrigado, foi uma satisfação, fico à disposição sempre. Valeu, tá então. Professor Hugo Brandão atendendo também o nosso chamado.